No arranque de mais um ano letivo, falamos de uma profissão pouco reconhecida. Na reportagem especial de hoje, alertamos para os perigos de recorrer a amas ilegais através da internet, mas esclarecemos também quem tem autorização para este trabalho. As amas são, por vezes, a salvação de muitas famílias num país com uma fraca rede de creches. Incentiva-se a natalidade, mas nunca o Estado português conseguiu garantir a educação pré-escolar das crianças, principalmente dos 0 aos 3 anos de idade. A fraca rede de creches obriga os pais a procurar alternativas nos privados. Hoje em dia, o primeiro drama de um casal, quando decide ter um filho, é o de procurar um local para receber o bebê assim que a licença de maternidade acaba. Quem tem aos 4 meses que voltar ao trabalho tem muita dificuldade em conseguir, onde muitas vezes é que as vagas já se tem que tentar ir procurar vagas com muito tempo de antecedência e nem sempre é fácil. A União Europeia determina que a rede de creches de cada país cubra pelo menos 30% do total das necessidades. Nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto é onde mais se sente a falta de resposta. Apesar das promessas políticas de alargar a rede da educação pré-escolar, as opções do Estado têm evoluído pouco. Corridas loucas que elevam os preços a pagar pela educação de um filho a patamares quase insustentáveis. Pago 250 € só a creche com as refeições. Todas as outras atividades são extra. Eu quando andei à procura, porque foi de um dia para o outro que decidi que ele iria sair de onde estava, pediram-me 400, 500 e muito mais longe de minha casa. Karina é mãe de um menino de 3 anos e vive no norte do país. Se no Porto 400 ou 500 € por criança em creche são casos isolados, esses valores são os mais próximos da realidade na capital portuguesa. A par disso, e na corrida contra o tempo e contra o assalto à carteira, procuram-se alternativas. É aqui que o papel de uma profissão bem antiga como a de ama ganha destaque. Ao abrir-nos a porta de casa, Luísa mostra onde vive com a família e onde recebe diariamente os seus 4 meninos. Em vez de quadros ou fotografias da família pelas paredes, a decoração é preenchida pelo plano semanal por autorizações e licenças, à semelhança de uma creche. Dedica-se às crianças como ama há 19 anos, desde a altura em que as formações foram reconhecendo a importância destas profissionais. A ama não é aquela pessoa que fica só em casa com as 4 criancinhas, olhar para a televisão ou brincar com os bonequinhos e dar comer e dormir. Ao longo destes 20 anos, as amas aprenderam também que as crianças desenvolvem, têm competências psicológicas magníficas e físicas, e há tanta atividade que nós podemos fazer para potenciar esse desenvolvimento e para nos tornar o nosso dia muito mais fácil. Uma profissão ainda mal amada por muitos por desconhecimento. Ele é uma criança muito ativa, precisa de estar sempre a desenvolver, a fazer qualquer coisa, e se calhar na ama não teria o mesmo desempenho que eles conseguem fazer com que ele tenha na creche. Poucos sabem que as amas de creche familiar têm regulamentos e autorizações ministradas e inspecionadas por instituições. Existem 3 tipos: as amas independentes ou particulares, as reguladas pela Segurança Social e as associadas às instituições particulares de segurança social, vulgarmente conhecidas como IPSS, mas todas elas têm autorização de trabalho. Ou seja, foram sujeitas a inspeções e avaliações da Segurança Social para exercerem a profissão. Se verificarem que está tudo em conformidade, é atribuída uma autorização de trabalho. E, portanto, essa ama trabalha com as suas próprias regras. À partida mantém também um horário mínimo de 4 horas com limite de 11, que o decreto-lei assim o define.
em relação às regras de segurança, higiene no local de trabalho, tudo isso mantém-se e é igual para todas as vertentes de amas familiares. A ama particular ou independente, o que tem é a opção de ela mesma é quem passa os recibos às famílias, o recibo verde à família. Ela registra-se nas finanças e ela vai cobrar o valor que ela entender às famílias, é um problema dela. É claro que ela tem despesas que nós não temos, porque uma ama independente tem de contratar um serviço de seguros para as crianças e para ela própria, tem que tratar da gestão da alimentação, tem que tratar de todo o processo também burocrático relativo a cada criança. Na Amadora, mais concretamente no bairro Cova da Moura, a Associação Moinho da Juventude teve um papel fundamental ao legalizar amas que trabalhavam no bairro. Apoiou a formação exigida e criou uma rede para dar resposta, quer aos meninos do bairro, quer às amas que aqui existiam. Quisemos aqui certificar as nossas amas e passar a que tivessem condições para ter as crianças. Tem que ter a supervisão de 2 educadoras e de uma agente de educação familiar, ter a supervisão a nível da alimentação, a supervisão também a nível da segurança para as crianças e a própria certificação das amas e a própria certificação da Casa das Amas. Patrícia, educadora de infância, e Vitalina, agente de ação educativa, constituem a dupla que coordena as atividades e o plano semanal das amas. Em nenhum caso, as amas de creche familiar trabalham sozinhas. Ao meu ver, é tal e qual uma creche, só que nós funcionamos em casa com quatro crianças, mas todo o trabalho que é feito numa sala da creche também é desenvolvido com as amas. Nós temos formações. Dentro da planificação também mensal, a nível pedagógico, temos o cuidado de dar prioridade também a atividades de expressão motora, portanto, semanalmente, cada grupo de proximidade tem uma vez por semana atividades neste espaço em que estamos. Elisa Varela é uma das 13 amas que compõem a oferta do Moinho da Juventude. Gosto muito também do trabalho que eu faço e nós também eu acho que somos privilegiadas porque nós trabalhamos em casa, não levamos com a chuva ou com o sol abrasador durante o verão. É muito bom também trabalharmos em casa, temos essa, como é que eu ia dizer, essa vantagem. E também nós gostamos também daquilo que a gente faz, é por isso que estamos neste emprego, não é? E temos o apoio necessário, o Moinho apoia-nos mesmo imenso, as técnicas, os intercâmbios que a gente faz, os passeios, é tudo muito organizado. À conversa com a mãe de Luna, de apenas 2 anos, Irene já sente Elisa como se fosse da família. Apesar de numerosa, com 6 filhos no total, Ama foi a primeira escolha de Irene, porque não lhe seria possível suportar os custos de uma creche. Não recebo grande coisa, o emprego não me permite, tive mesmo que escolher mesmo Ama. Para mim, Ama era, metemos a criança, está ali, Ama dá de comer e tal. Não, eles têm atividades, eles têm que fazer coisas, os pais colaboram com eles, um espetáculo. A associação queria legalizar mais amas para dar resposta às 50 crianças que continuam nas listas de espera. Pede-se mais apoios do Estado ou pelo menos uma distribuição ajustada às necessidades. Enquanto isso, a urgência de mais soluções na educação pré-escolar e a internet provocaram um crescimento abrupto quer na procura, quer na oferta de amas. Nas redes sociais chovem anúncios de amas a preços aliciantes. Mas, ao contrário do que falámos até aqui, muitas delas trabalham à margem da lei. Foi através das redes sociais que Tatiana procurou resolver o seu problema. Desempregada e com um filho de 1 ano para cuidar, precisava de arranjar uma solução para regressar ao mercado de trabalho quando as respostas institucionais falham. É o 2º ano consecutivo que eu inscrevo o meu filho numa IPSS, não é aceito. À porta de minha casa, ou seja, a tal creche, a IPSS, é à porta de minha casa. E o meu filho, pelo 2º ano consecutivo, que não é aceite. Ou seja, eu não tinha alternativas. O que é que eu fazia? Ficava sem trabalhar e passava fome eu e o meu filho, ou tentava desenrascar alguma maneira de eu ir trabalhar e de ter onde deixar. No Facebook, publicou que estava à procura de uma ama, mas as sugestões não foram atrativas por não existirem referências.
até que uma amiga sugeriu um nome. Em conversa com uma amiga minha, vizinha minha, que vive aqui perto da minha casa, ela disse-me que tinha a menina dela numa ama, que parecia ser uma boa ama. A menina estava há 3 meses com ela e que era barata até. Ou seja, tudo perfeito para mim, tudo o que eu precisava. Alguém conta, uma boa ama que tratava bem os meninos, era tudo o que eu precisava. No terceiro dia em que o menino ficou com a ama, Tatiana e o filho viveram um pesadelo. Quando foi buscar a criança de apenas 1 ano, a quantidade de creme na cara chamou a atenção de Tatiana. Segundo a ama privada e ilegal, a criança teria caído várias vezes durante uma birra. Quando chego cá abaixo à luz do dia e vejo a cara do meu filho, fiquei completamente... Porque ele não tinha só esta parte onde tinha creme, tinha também esta zona, tinha a testa, estava todo vermelho. Apresentou queixa, denunciou a ama, mas sabemos que esta jovem continua a trabalhar ilegalmente e a publicar anúncios nas redes sociais. Por causa desta má experiência, Tatiana nem sonha em voltar a deixar o filho numa ama. Nem pensar, porque esta ama faz-me duvidar de todas as outras que existem. Nem pensar, numa ama nunca mais. Nem que eu tenha que ir roubar para pagar uma creche para o meu filho. Numa ama não deixo. Luísa Sousa, que é também dirigente da Associação dos Profissionais do Regime de Amas, deixa o alerta. Não confundam amas independentes, amas de creches familiares, com amas privadas. As amas privadas não têm acompanhamento técnico, não têm inspeções, não têm autorização de trabalho, não estão registadas em lado nenhum para garantir às famílias que realmente estão a trabalhar com a formação necessária e com todas as competências e conhecimentos. Não quer dizer que não haja amas privadas que estejam a trabalhar de uma forma maravilhosa. Apesar de algum reconhecimento da profissão, Luísa acredita que ainda há muito a fazer. Os baixos salários, os recibos verdes e as regras apertadas de segurança e higiene são alguns dos entraves. Em 2015, na altura da reestruturação da profissão, as inspeções tiraram do ativo perto de 300 amas legais. As mudanças implicavam obras e custos para muitos impossíveis de comportar. Luísa sobreviveu a esse choque com algumas dificuldades que ainda hoje gera. Este quarto é para uso exclusivo dos meninos, mas nem sempre foi assim. Eu tive de ter em específico este quarto em exclusividade para as crianças. Tive de colocar uma cancela à porta do quarto para garantir que as crianças não saíssem sem estarem supervisionadas. E, portanto, a minha casa teve que levar uma transformação e a minha vida familiar também, porque ao transformar este quarto e retirar o que aqui estava da família e trazer tudo o que as crianças tinham, entre aspas, espalhado pela casa, porque elas usavam a minha casa, elas só não entravam no meu quarto e no quarto das minhas filhas, mas de resto eles usavam a casa toda. E desde 2015, por imposição das inspeções, já não podem utilizar a sala. A cozinha para as refeições, tive que alterar também a mobília da cozinha porque eles não permitiram o uso da cozinha e fiquei triste. Em julho deste ano, António Costa promoveu um anúncio de mais 7.000 vagas em creche já a partir deste ano letivo, mas com setembro a decorrer, continua-se sem saber onde estão essas vagas.